Que a minha experiência lendo A Empregada foi desastrosa, vocês já sabem, né? Mas eu sou brasileira, não desisto nunca, e eu vou começar a ler o segundo livro dessa trilogia sobre a empregada. Será que com essa segunda leitura eu vou conseguir ressignificar a leitura do primeiro livro e continuar lendo essa trilogia? Ou vai ser a pá de terra que faltava para eu abandonar de vez e definitivamente assumir e constatar que eu não gostei dessa trilogia? Vamos ver. Vamos ver. Quando eu tava lendo A Empregada, eu tive reações tão espontâneas e genuínas que eu desejei ter uma câmera, assim, uma transmissão ao vivo, para as pessoas visualizarem minha revolta lendo o livro. Mas eu só pensei em gravar um vlog de leitura depois que eu já tinha iniciado, eu já estava na metade do livro, então eu achei que não faria tanto sentido assim. E gravei o vídeo posterior à leitura com as minhas impressões. Mas eu resolvi ler o segundo livro e vou tentar documentar um pouco das minhas impressões e reações enquanto leio. Então vamos ver o que sai dessa leitura. Atualizações sobre a leitura. Eu tô no começo ainda, só li 10% da história, tô lendo no Kindle. Nada se apresentou de maneira muito concreta ainda. O que a gente tem aqui é a Millie, um pouco mais velha, trabalhando aparentemente de maneira definitiva como empregada doméstica, faxineira, na casa de famílias ricas. Até o presente momento, ela foi demitida, porque ela estava trabalhando para uma família rica como faxineira e cuidava da filha do casal. E a menina acabou chamando ela de mãe, porque aparentemente ela passava muito tempo cuidando da criança. A mãe se enfureceu e demitiu ela, e ela tá procurando outro emprego. É o que a gente tem até agora, e o mesmo moído do início do outro livro. Ela procurando emprego, porque não tem dinheiro no banco, precisa se sustentar. Dessa vez ela tem um apartamento para morar num bairro periférico, aparentemente perigoso, mas não tá dormindo no carro, como no início do outro livro. E aí, procurando emprego para conseguir se manter. No mesmo dilema de preciso arrumar um emprego e vai ser muito difícil, porque se conferirem meus antecedentes criminais, ninguém vai querer me contratar. O mesmo dilema do primeiro livro. Aqui, a diferença é que ela já vem trabalhando como faxineira há um tempo e foi demitida não por ter se metido em nenhuma confusão, mas por esse mal entendido. E tem um namorado com quem ela está há 6 meses. É tudo que sabemos até agora. Eu tô em 12% do livro, aparentemente ela foi contratada. E aí eu vou encerrar a leitura por hoje aqui, porque eu vou dormir. Amanhã eu trabalho cedo. Eu tô em 23% do livro e assim, até agora eu tenho algumas considerações. Embora eu não tenha gostado do livro 1, houve alguns momentos em que eu compreendi a personagem, a Millie. E também compreendi a... Ai, esqueci o nome dela. Aqui é a chefe da Millie. Mas eu achei mal escrito, eu achei mal desenvolvido. Então, o meu problema não é com as personagens, é com a narrativa, a forma como a narrativa se desenvolveu. Aqui no livro 2,
Eu ainda tô no começo, ainda tô em 23%, mas eu compreendo a dor e a empatia e a revolta que a Millie sente quando ela tá na universidade e ela ouve na aula sobre o caso da Kitty, que foi uma mulher que sofreu uma violência e as testemunhas que estavam ao redor, no bairro, os vizinhos, enfim, foram negligentes no sentido de terem ouvido algo estranho, não terem verificado o que era, não terem denunciado e tal. E quando ela se pega revoltada, né, com essa situação que ela conhece na universidade, na aula, e se pega pensando no que ela faria se fosse ela que estivesse presenciando, ela ajudaria? E toda a fúria que vem desse lugar de revolta que ela sente. Eu entendo, compreendo, inclusive me identifico com esse sentimento dela. Que foi um sentimento descontrolado que, inclusive, fez ela cometer erros no passado, que é apresentado de maneira muito breve no primeiro livro, e que eu também compreendo ali naquele primeiro livro, mas eu acho que foi mal desenvolvido. Eu acho que foi trabalhado de uma maneira muito breve, muito superficial, muito sem aprofundamento, sem uma extensão que merecia e valeria se tivesse na história do primeiro livro. Então, aqui nesse segundo livro, quando a Millie começa a relatar essa aula e que ela conhece esse caso e tal, e todo esse sentimento de revolta que ela sente, eu me identifico total. E compreendo esse sentimento dela, né? Mas eu acho que no primeiro livro, pelo menos, houve falhas na narrativa que fez com que tudo isso ficasse muito raso, muito rápido, muito sem contexto, muito despejado ali, como se fossem informações meio que jogadas, sabe? E aí a gente tem já em 23% do livro a Millie trabalhando para essa nova família, mais uma vez trabalhando para uma família de ricaços. O comportamento da família é totalmente suspeito, porque ela não conhece a dona da casa fica trancada no quarto de hóspede, já faz um mês que ela trabalha lá e ela nunca viu essa mulher. Ela escuta barulhos no quarto, escuta a mulher chorando, escuta gritos e coisas caindo, e quando ela vai tentar ajudar, quando ela tenta se aproximar, a mulher diz que tá tudo bem, ou o marido intercepta ela e diz que não tem com o que se preocupar, meio que tipo assim, cuide da sua vida e você tá aqui só pra resolver nossos problemas e cuidar da casa e tal. E aí, como eu tinha falado, né, nesse livro já se passam alguns anos. Nesse comecinho de livro, ela em alguns momentos fala que está muito preocupada com o que o namorado dela pode pensar ao descobrir sobre o passado dela, e isso tem sido uma questão aqui para ela, um dilema aqui para ela até então. E aí, além disso, ela também fala que esse novo namorado dela quer casar e ela não quer. E nesse momento de dilema que a personagem começa a falar que o namorado quer casar e ter filhos, é que ela traz pra gente a informação de que ela namorou o Enzo, que é um personagem que aparece no primeiro livro. E aí a gente tem essa retomada, né, da narrativa da primeira história, quando traz essa situação que não está relatada no primeiro livro e que cronologicamente foi algo que aconteceu depois daquela história. Ela se envolve com o Enzo, eles namoram e depois de um tempo o Enzo precisa voltar à Itália para cuidar da mãe, e aí eles terminam dessa forma. Tem outra parte também que eu me identifiquei bastante e que eu achei que foi uma camada interessante para a personagem que foi trazida nesse livro, e que eu sentia falta desse tipo de aprofundamento da personagem na primeira história, que foi o fato dela justificar que não quer casar com o atual namorado dela, porque ela sente que não tá pronta.
E aí ela fala que sente que a vida dela tá começando a se desenvolver, que ela está começando a se desenvolver agora. E a personagem, nessa altura do campeonato, já tem 30 e poucos anos, acho que 32, 31, 32 anos. No livro anterior, ela tinha 27. E nessa história ela tem 32, eu acho. 30, 32. E aí ela faz esse contraponto, né? Que o namorado dela quer casar, ele já é bem sucedido no trabalho e tal. E ele tem uma questão de saúde que ele não sabe se ele vai ter uma expectativa de vida longa, mas ele quer constituir família, então ele fala muito sobre casamento com ela, mas ela não tá pronta porque ela sente que está no seu processo de desenvolvimento agora. Porque ela passou 10 anos na prisão, né? Os seus 20 e poucos anos foram todos na prisão por um crime que ela cometeu, acabou desvivendo um cara que tava sendo violento com uma amiga dela, se é que vocês me entendem, e fez justiça com as próprias mãos, né? Isso não é spoiler. Não é spoiler. É algo que tá no primeiro livro. Não é spoiler, gente. E foi também jogado de uma maneira tão... que, tipo assim... E aqui, vocês sabem, e nesse canal somos a favor de spoilers, porque não importa o que acontece, mas como é contado. E a forma como foi contado foi muito assim... Joguei aqui essa pitada de sal. Eu achei... Poderia ter sido melhor trabalhado no primeiro livro também, isso. Essa camada da personagem. Mas, enfim, ela passou aí os seus 20 e poucos anos presa por causa disso. Quando ela sai da prisão aos 27, é que ela começa a tentar organizar a vida dela. E aí tem toda a situação do primeiro livro. Então, eu também me identifico e entendo essa questão de agora, com 32 anos, num segundo relacionamento, fazendo faculdade e tal, é que ela tá experienciando uma vida normal, uma vida de trabalho, de construir suas próprias coisas e tal, que era algo que até então ela não tinha experienciado. E esse sentimento, e quando ela usa essa expressão, né, que sente que a vida dela está desenvolvendo agora, eu me identifico, porque tem muito isso também na nossa vida hoje em dia, de uma expectativa louca da gente ter tudo construído, posto e pronto aos 20 e poucos anos. Tudo bem que a personagem tem um contexto de vida, né, bem específico, mas outros contextos de vida também trazem situações nas quais, às vezes, na maioria das vezes, aos 20 e poucos anos a gente não tem quase nada resolvido. Às vezes aos 30 a gente não tem quase nada resolvido. Então, foi uma camada interessante que eu senti de desenvolvimento da personagem. E que agora, no começo, já me trouxe uma perspectiva de um desenvolvimento melhor dessa personagem. E eu espero que continue nesse caminho, porque até então, nesses 20% que eu li, eu acho que estão sendo aí apresentados pontos e facetas da personagem que no livro 1 eu senti falta, sabe? Essa tá sendo uma leitura um pouco mais demorada, por inúmeros fatores. Eu tô trabalhando, voltei a trabalhar, voltei de férias. Esse fim de semana eu trabalhei, então eu tô lendo nas brechas que eu tenho da minha rotina e eu tô em 42%. Eu achava que eu ia conseguir terminar de ler hoje, mas hoje está sendo o único dia de folga que eu tenho essa semana. E eu tenho muita coisa pra resolver. Eu precisei lavar roupa, arrumar casa, enfim, fazer 1000 coisas e eu não tô lendo tanto. E mais tarde eu vou ter que dar uma parada também pra trabalhar em algumas coisas, enfim. Mas eu tô em 40% do livro e, por incrível que pareça, eu tô achando o desenvolvimento da narrativa nesse segundo livro mais coerente. O primeiro livro, na primeira parte, eu me incomodei muito em como várias coisas eram simplesmente jogadas e vários aspectos da Millie não estavam sendo trabalhados na narrativa. Nesse livro eu tô achando um pouco mais palatável. Nessa parte, a Millie já descobriu que a chefe dela atual, a Wendy,
que vivia escondida dentro do quarto, não saía pra nada e que o marido alegava que ela era doente, na verdade não é doente, ela é agredida por ele. E a Wendy conseguiu o contato dela através de uma outra amiga em comum, que certamente foi um contato que a Millie teve nessa dela tentar ajudar mulheres que sofrem violência. E essa amiga passou o contato para a Wendy e a Wendy conseguiu contratá-la. E ela vivia trancada no quarto porque o marido era muito violento com ela, ela ficava cheia de marcas, enfim, vocês estão entendendo o contexto. E a Millie ajuda ela a fugir. Nesse momento, a Millie conseguiu tirar ela da cidade de carro, vai deixá-la num hotel, para no dia seguinte, uma amiga de faculdade da Wendy, que não conhece o marido dela, ir buscá-la e abrigar ela por um tempo na fazenda em que ela mora. E a Millie vai voltar para casa como se nada tivesse acontecido, fingindo que não participou de nada disso. E aí tem um impasse também no namoro dela, porque o namorado dela quer casar, quer algo mais sério, ela não quer. E ela fica aí tentando se esquivar. Até o presente momento é isso, mas eu ainda tô em 42% do livro. Então, sim, 42% do livro. A esposa, vítima, conseguiu fugir. Certamente ainda muita coisa vai dar errado até o final desse livro. Desde o começo do livro, que a Millie fala que tem uma sensação de que tá sendo seguida. E eu achava que era o chefe dela, que tava seguindo ela desde o começo. Mas agora descobrimos que é nada mais, nada menos que o Enzo, que volta da Itália depois de vários meses lá cuidando da mãe que tinha adoecido. Ele volta pra Itália porque a mãe tá doente e não tem ninguém pra cuidar dela. E passa bastante tempo lá dando esse suporte pra mãe, até que a Millie e ele têm uma conversa e decidem terminar, porque ele não tem previsão de voltar. E aqui, ela descobre que ele voltou e que é ele que tá seguindo ela, meio como um guarda-costas. E eu achei muito bacana. Ele vai atrás dela, mas quando ele descobre que ela tá namorando, ele fica meio que vigiando ela, tipo, pra cuidar dela. Devo achar fofo. Achei um pouco achei cuidadoso, achei legal. Devo me preocupar com isso? E aí tem o fato de que a Millie, o vizinho dela, tava sendo meio invasivo com ela, né? Sendo simpático demais. E encostou ela na parede, se esfregou nela e tal, e ela deu um soco nele, derrubou ele da escada, etc. E quando a polícia chegou, a polícia não acreditou nela. Meio que acreditou só no cara, e teve uma testemunha, um vizinho ou vizinha, que viu ela chutando ele quando ele tava caído na escada. E aí o policial meio que falou assim, ó, você tem antecedente criminal, você foi vista chutando ele, então não acreditamos que ele tentou, enfim, te abusar. Você que foi agressiva com ele e você vai ter sorte se ele não te denunciar, não prestar queixa. Só que depois disso, quando o cara meio que se safa, né, ele vai pro hospital com o braço quebrado por causa da queda da escada e tal, mas volta e enfim, ninguém acredita que ele tentou abusar dela e ele meio que se safa. Há um episódio em que, quando ela volta pra pegar as coisas, pra ir morar com o namorado, porque se ele voltar pro apartamento ele pode querer se vingar dela, tá a polícia lá pra prender ele por tráfico de drogas. Só que a quantidade de drogas que tá na casa, aparentemente, é uma quantidade que já configura tráfico, mas ele é preso e ele tenta fugir na hora da prisão e fica alegando que não sabe de onde saiu aquela droga. E desde que eu li esse trecho, eu fiquei pensando, será que essa droga foi plantada meio que pra ele ser preso? Já que ele não foi preso pelo ataque à Millie, alguém plantou droga na casa dele pra ele ser preso por outra coisa e, tipo, sair de vista, de meio que deixar ele em paz. E aí eu fiquei pensando, se isso aconteceu, e se eu tô achando que quem tá seguindo ela é o chefe, então será que foi o chefe que fez isso? Meio que pra
ajudar, não sei. Eu cogitei na hora que pudesse ter sido o chefe, mas agora com a volta do Enzo, claramente foi ele que plantou a droga pro vizinho ser preso, já que ele não foi preso pelo abuso sexual. Ele foi preso, entre aspas, injustamente, mas não tão injustamente assim, sabe? Sim, foi realmente o Enzo quem fez, quem se certificou que o Xavier, que é o vizinho, fosse preso. Ele fala aqui, ó, ele se certificou de fazer isso, de dar um castigo pra ele e se certificar de que ele nunca mais incomode a Millie, porque ele cuida dela. E ele tá aqui revoltado porque o namorado dela não fez nada pra cuidar dela. Demonstrações de carinho, um pouco duvidosas, um pouco ilícitas, mas demonstrações de carinho. Eu tô em 49% e eu preciso dizer que eu tô achando a Millie desse livro aqui muito mais madura do que a Millie do primeiro livro. Obviamente, a gente pode dizer que foi o fator envelhecimento na personagem também, mas não só isso. Eu cheguei a 80% do livro e eu precisei parar porque eu queria continuar a leitura, mas eu parei porque eu precisava dormir para acordar cedo, para trabalhar e tal. E aí eu precisei parar, mas eu acho que eu vou tentar levar o Kindle hoje pra tentar concluir no meu horário de almoço ou quando eu estiver no transporte e tal. Vou tentar. Eu não consigo ler em ônibus nem nada, mas como falta pouco, eu vou levar o Kindle, porque se eu tiver alguma brecha na minha hora do almoço, eu vou tentar terminar. Cara, eu acho o seguinte, eu ainda acho que o desenvolvimento da personagem Millie nesse segundo livro tá mais coerente. A gente saiu de uma Millie que no primeiro livro dizia que ia andar na linha e ia fazer tudo certo porque tinha acabado de sair da cadeia, mas que estava sendo super tóxica com outra mulher de graça, porque a mulher era gorda, porque ela achou o marido da mulher atraente e na cabeça dela a mulher não merecia o marido. Para uma Millie que, nesse segundo livro, se arrisca e é justiceira por outras mulheres. E aí você pode me dizer o seguinte, mas e a Ali? No primeiro livro, ela era mais jovem, consequentemente mais imatura. Tá, mas por que isso também não foi explorado, então? Mais explorado, né? Bom, ela foi presa por defender a amiga, já muito jovem, muito cedo, por defender a amiga de uma situação violenta. Que o homem estava sendo violento com ela. E aí eu entendo, eu até falei no outro vídeo, eu entendo que precisava se criar um contexto de rivalidade para que o plano da Nina, acho que é Nina o nome da chefe dela no primeiro livro, precisava se criar um contexto de rivalidade para que o plano dela desse certo, beleza. Mas para mim isso ainda é uma ponta solta. A Millie do primeiro livro, pra mim, ainda é muito diferente dessa Millie do segundo livro, que arrisca o
o que não tem para defender mulheres desconhecidas, sendo que no primeiro livro ela, beleza, com toda a imaturidade e tal, mas ela tinha uma outra postura. Não sei, acho que isso poderia ter sido mais trabalhado. Então, ao invés de já ir para uma segunda parte, para uma segunda situação, talvez dar um mergulho em como foi para ela a vida depois da primeira história, né? Como foi para ela depois que tudo aquilo aconteceu, o que ela pensou, o que ela viveu, o que ela sentiu, para que levasse ela a essa vivência e visão e cabeça que ela tem hoje. Porque hoje ela faz serviço social para conseguir ajudar mulheres, continuar ajudando mulheres que sofrem violência, mas agora dentro da lei. Beleza, massa. Mas aí, eu acho que poderia o livro ter se detido um pouco mais no pós, ao invés de já ir para essa nova narrativa. Em algum momento ter se aprofundado em como foi a vida da Milly depois que tudo aquilo aconteceu. Como foi, então, esse processo de evolução, de amadurecimento dela, sabe? Sinto que faltou isso. E aí a gente tem até agora de reviravolta, né? A chefe dela, a Wendy, acho que é Wendy, se mostrando a verdadeira antagonista e não o chefe, né, o homem. A gente tem esse contexto no qual a Wendy meio que manipulou algumas informações para conseguir ter a Milly ali do lado dela. Mas, para mim, realmente, a reviravolta que teve com relação à identidade a verdadeira face do Douglas me pegou de surpresa, realmente. Com relação ao fato da Wendy estar manipulando alguma informação para conseguir o apoio de Milly, eu já desconfiava desde o início, achava que isso fosse acontecer de alguma forma. Mas a reviravolta do Douglas mostrar aí a verdadeira face dele me pegou de surpresa mesmo. Eu não esperava. Até agora eu tô gostando. Tô gostando mais. O primeiro livro, na verdade, o que me incomodou foi a primeira parte, porque eu achei o desenvolvimento da Milly muito ruim. Na segunda parte, que mostra mais a perspectiva da Nina, eu gostei. Eu tinha até gostado. Nesse livro, desde o início eu tô achando os pontos que estão sendo trazidos na narrativa mais coerentes. E aí, vamos tentar terminar para ver se eu vou apostar na leitura do terceiro livro também, ou não. Ou vou querer parar por aqui mesmo. Esperando o Uber chegar, assim, ó. Tentando avançar um pouquinho na leitura para otimizar o tempo. Leitura concluída com sucesso. Agora vamos às considerações sobre esse livro. Concluí a leitura de O Segredo da Empregada e vamos às minhas considerações. Como eu falei ao longo desse vlog de leitura, eu achei o desenvolvimento das personagens um pouco mais coerente do que na primeira história, do que em A Empregada. Porém, eu me irritei. Eu não me irritei tanto quanto a primeira leitura, mas eu me irritei. Na primeira leitura, em A Empregada, a primeira parte do livro, que é toda sob a perspectiva da Milly como narradora,
Eu me incomodei muito em como alguns aspectos da personalidade da Millie são construídos ao longo da narrativa, são apresentados ao longo da narrativa. Isso ficou claro no vídeo que eu fiz explicando por que eu não gostei do livro. Na segunda parte da leitura, na qual a gente consegue conhecer melhor a Nina, que é a chefe da Millie em A Empregada, eu achei o desenvolvimento da Millie melhor. Achei a construção dessa personagem melhor. E aí, pra mim, parecia... Eu até falei no outro vídeo que parecia que o livro tinha sido escrito por duas pessoas diferentes e depois eles juntaram. Nesse livro aqui, em O Segredo da Empregada, a primeira parte, que dessa vez traz a perspectiva da Millie, eu gostei mais, eu achei mais coerente. Já a segunda parte, que traz toda a perspectiva sobre a história através da Wendy como a narradora, eu achei também muitas coisas muito forçadas para mostrar a Wendy como uma mulher interesseira, como uma mulher cruel. Achei algumas coisas um pouco forçadas. E, mais uma vez, no final da história, assim, o desfecho no que diz respeito à participação ali do que se pretende como uma conclusão policial do caso, eu achei pífio. Mais uma vez, no primeiro livro, eu discordei totalmente. Nesse aqui também. Ou a polícia dos Estados Unidos é muito incompetente, ou a forma como a escritora representou o que deveria ser uma conclusão e uma investigação policial é muito aleatória. A sensação que eu tenho nos dois livros é que precisava se concluir o filme, ou o livro, e esse desfecho, ele não conversou com o que seria verossímil numa investigação policial. A sensação que eu tenho é, preciso terminar o livro, mas esse livro, ele traz uma situação que demanda uma investigação policial, mas eu não tenho mais tempo para isso, então vai ser esse desfecho aqui. E vai convencer, e vai passar, e vai dar tudo certo. E todo mundo vai se sair bem no final e vão ser felizes para sempre. O sentimento que eu tenho nos dois livros é que foi um final apressado e que essa questão de que esse ponto que na verdade as duas histórias conduzem para uma investigação policial no final é muito tipo assim, tá, e aí vamos investigar. Ah, não, foi só um mal entendido. Ah, então tá bom, a gente acredita. Um beijo, tchau. Não ornou, não ornou. Mais uma vez, né? É como se tivesse sido um desfecho muito apressado para esse final. O fato da Millie, no final, conversar com o policial. Assim, a condução da narrativa, encaminhando-se para o final, nesse livro, O Segredo da Empregada, é menos apressada. Mas depois de se comprovar que a Millie fez ou deixou de fazer, o policial olhar para ela e dizer, eu conheço sua reputação, se quiser me ajuda, conte comigo. Do mais absoluto nada, achei incoerente, achei que não convenceu. Ele conhece a reputação dela de onde? E a reputação dela é de que ela é uma pessoa perigosíssima, é de que ela é uma pessoa que tem problemas de controlar a raiva e é de que ela já cometeu vários crimes. Se você estava investigando ela por cometer um crime que se provou que ela é inocente, mas você diz que conhece a reputação dela, e páginas antes eu tenho pessoas diversas dizendo que a reputação dela é de que ela é uma pessoa perigosíssima e de que ela faz coisas ilícitas, eu não vou te oferecer o meu cartão com um sorriso. O mais coerente seria eu ficar desconfiado. Ou
eu tentar me aproximar de você para entender se essa reputação chegou até mim comum, será que ela é uma justiceira? É tentar entender se isso é fato. Porque há 5 minutos atrás eu estava te investigando por assassinato. Eu preciso minimamente verificar se nessas outras situações que precedem aí sua reputação é um exagero ou de fato você é o que a sua reputação tá dizendo. Enfim, eu achei que ficou aí essa lacuna. No geral, a leitura foi mais agradável do que a leitura de A Empregada. Eu achei, no âmbito geral, mais palatável O Segredo da Empregada do que A Empregada. Mas eu dei 1 estrela para A Empregada. Para esse livro eu daria 2. Não sei se eu vou ler o 3º, mas no último vídeo eu falei que não sabia se ia ler esse e li. Mas é isso, essas são as minhas opiniões sobre a leitura. Achei um pouco melhor que A Empregada, mas ainda não me fisgou. Tem alguns pontos que eu considero que são lacunas na narrativa, tem algumas coisas que eu acho que foram desenvolvidas muito na pressa, mas valeu a leitura. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse livro e, quem sabe, o nosso próximo vlog de leitura não é lendo A Empregada Está de Olho. Vamos ver. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!